Sou o Murilo, sou esposo da Bel, somos casados há 14 anos e sou pai do Bento, de 8 anos. Participo aqui da comunidade Santo Antônio e hoje estou aqui com vocês no programa Partilhando, para partilhar um pouco da minha história, da minha vida. Espero que de alguma forma você tire um proveito e cresça na sua esperança em nosso Deus. Eu nasci aqui em Cachoeira Paulista mesmo. A minha infância foi num bairro São João, aqui da cidade de Cachoeira Paulista. Vivi ali até por volta dos meus 25 anos. Então tive uma infância assim na qual eu brincava muito com meus vizinhos, né, que eram os meus amigos, e também com um primo meu, o Leandro, que era um primo considerado como irmão. Hoje meu compadre também. Eu não tive o pai presente. A minha mãe foi mãe solo. Minha mãe se chama Benedita, é conhecido como Dodô. Falecida, né? Ela faleceu quando eu estava com os meus 25 anos, devido a uma doença. Em uma semana ela ficou doente, veio a falecer. Foi uma perda assim difícil na época, né? Porque ela não estava doente, estava ativa, trabalhando, passou mal, ficou internada numa segunda-feira e no sábado veio a falecer. Descobrimos que estava com uma doença, né? Com câncer em estágio avançado. Então foi difícil na época, né? Mas assim, fui muito amado por ela. Assim, tudo que ela fazia era para mim, né? Assim, ela trabalhava, às vezes teve um período do tempo que ela trabalhou em 2 lugares. No dia de folga dela, ela ajudava uma pessoa na casa dela, mas assim, para me criar, para me sustentar. E tivemos assim uma infância difícil, porque eram poucos recursos. Morávamos com meu tio, que é pai desse meu primo Leandro, em 3 cômodos pequenos. Morava ele, os pais dele, eu e minha mãe. Vivemos dificuldades, graças a Deus não passamos fome, mas assim, só tinha o que era o básico necessário assim para a sobrevivência, né? Tanto é que eu não pedia brinquedo para minha mãe, não pedia roupa, não pedia nada para ela, porque eu já sabia da realidade difícil, assim, financeiramente falando. Era uma casa alugada, então, assim, vivemos apertos. Mas, graças a Deus, assim, o amor de mãe não faltou. Tanto é que, em um período da minha vida, que eu estava muito, assim, vazio, falando, assim, internamente, assim, sem motivo, assim, para viver, devido a tantas coisas que eu vivi durante todo o processo dessa existência de infância, adolescência, eu só passava coisas ruins para minha cabeça, até mesmo de suicídio. E eu não cometia porque eu lembrava da minha mãe. Eu falei, se eu fizer isso, a minha mãe vai sofrer. Ou seja, embora faltasse muita coisa, mas o amor dela por mim eu pude experimentar. Então, assim, eu fui muito amado pela minha mãe. Isso, minha mãe, embora não participasse assim assiduamente, mas ela sabia da importância de eu receber a primeira comunhão, ter sido batizado, depois o crisma. Quando eu comecei a ir no grupo de oração, que eu percebi ela voltando também, participando das missas dominicais, não faltando. Então, assim, foi todo um processo, né? Isso, a minha mãe nunca falou para mim mal do meu pai. Nunca escutei da minha mãe, tipo assim, seu pai não presta, seu pai te abandonou. Não, ela nunca falou para mim mal do meu pai. Não tive contato com meu pai. Eu trago 3 imagens dele, uma viagem que nós fizemos juntos, quando ele ia entregar pão, que o meu pai era padeiro, e uma vez que ele me levou com um amigo meu para comer um lanche numa lanchonete. São as imagens que eu tenho do meu pai. Nunca escutei do meu pai um eu te amo, nada disso. Então, assim, não tive aquele afeto do pai, né? Meu pai era mais ausente na minha história do que presente. Foi algo, assim, difícil para mim, para lidar.
não falava com a minha mãe a respeito do assunto, eu não me sentia à vontade assim de falar, nem de cobrar, né, a presença do pai por tudo que ela fazia para mim. Tanto é que nas festas, nos dias, nas datas de Dia dos Pais, eu ia para a escola, eu trazia para ela aqueles desenhos que a gente faz, cartinha, aqueles trabalhos, né, que é feito assim no ensino fundamental, eu fazia para o meu pai, mas assim direcionado para minha mãe, porque ela foi meu pai, né? Minha mãe e meu pai. Ela supriu essa falta que o meu pai causou. Então, a minha adolescência foi meio conturbada, né? Conturbada, assim, por escolhas erradas que eu fiz e por situações, sofrimentos causados também em mim, né? Então, assim, a minha mãe trabalhava sempre, né? Então, assim, eu ficava uma grande parte do tempo quando eu voltava da escola sozinho, porque minha mãe trabalhava, sem a presença do meu pai, então ali estava à mercê de qualquer coisa, né? Então, assim, e foi um momento difícil, assim, mas, assim, foi na minha adolescência também, lá com os meus 16 anos, que eu fui participar de um grupo de jovens e estava um vazio imenso, assim, sem aquela sensação de não ter motivo para viver, devido aos problemas, a todo o sofrimento que eu estava passando e passando em silêncio. E dali eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Então, a partir dali, eu lembro que quando eu cheguei no grupo de oração, eu era um jovem super tímido, calado, fechado. No momento de dar a paz ali, que vai um no final do grupo que dá a paz, um vai abraçando o outro, eu lembro que eu suava frio, porque eu tinha esse receio de me abrir, de me aproximar. Então, assim, eu vi o tanto que Deus ali foi trabalhando, sabe? Através do contato com as pessoas que estavam ali com o mesmo objetivo de se entregar a Deus, eu pude experimentar o amor de Deus através do amor dos meus irmãos. E essa experiência que eu tive fez toda a diferença na minha vida, né? Eu era e Deus me mostrou que não, você pode ser melhor, você pode colocar a esperança aí nos seus passos, porque eu posso te transformar, eu posso transformar essa situação que você viveu, as lembranças dolorosas, né? Eu lembro hoje a pessoa que me convidou para ir no grupo, que foi o César. Eu sou grato, sabe, por todos eles que de alguma forma contribuíram para que eu tivesse esse encontro pessoal comigo mesmo, com a minha história, porque quando a gente vai de encontro com Deus e a gente experimenta o amor dele, meio que a gente se encontra também com a nossa pessoa, né? Com aquilo que Deus sonhou para a gente, com uma missão, um propósito, né? Não, teve um momento sim. Teve um momento já que eu já estava trabalhando, estudando, né? Fazendo a faculdade, e houve um momento que eu me distanciei, né? A palavra fala para a gente, né? Vigiai e orai, né? Tomai cuidado quem está de pé para não cair. E eu não vigiei e não orei, então eu me afastei, como aquele filho pródigo. Saí ali da casa do pai e fui comer as lavagens, né? Assim, me encontrei realmente assim no lamaçal. Mas devido à experiência que eu já tinha vivido de contato com Deus, mesmo ali em pecado, em situação grave de pecado mortal, na lama ali, eu sabia que não era o que Deus tinha para mim. E só que aquilo, o inimigo tenta iludir a gente, né? O inimigo, ele é esperto, ele quer nos enganar, nos seduzir. Mas ali, naquela situação, eu via que mesmo estando ali, nos prazeres mundanos, mas o meu coração não estava em paz. E eu sabia que não era onde Deus me queria. Daí houve um momento, lá por volta com meus 25 anos, que a minha mãe ficou doente e veio a falecer, e foi um chacoalhão que Deus deu. Ele falou, é isso que você quer para a sua vida?
E ali eu tive um momento assim a palavra do filho pródigo fala que chega um momento que ele vai lá, ele olha aquela lavagem que os porcos vão comer, ele falava assim, nossa, os empregados, os servos do meu pai têm o que comer e eu aqui querendo comer essas porcariadas. Então houve um momento que, com a morte da minha mãe, por isso que eu falo de todo mal, Deus tirar algo de bom. Minha mãe era tudo para mim, era a minha referência. E quando eu perdi ela, que veio o câncer e a levou, eu tive um momento assim de consciência mesmo, sabe? De falar, nossa, não é isso que eu quero para minha vida. E voltei. Percebi. Porque, na verdade, Deus nunca me abandonou. Houve esses momentos de fraquezas que eu me afastei, mas Ele sempre estava ali. Então, no momento que eu me arrependi, eu retornei, né? Caminhar com Deus, perseverar, caminhando, caindo, mas levantando, buscando o sacramento da confissão, que é muito importante, né? A gente que está nessa caminhada de fé, os sacramentos vêm nos auxiliar. Rapaz, eu falo assim, olha, tinha pessoas muito melhores para estar onde eu estou, mas Deus usa do vaso ali de barro, né? Nós somos frágeis, miseráveis, mas Deus precisa de um coração disposto para agir na vida de outras pessoas, né? A obra de Deus acontece porque tem pessoas que se abrem, pessoas dispostas a fazer o serviço, né? A servir a Deus, e servir com alegria, servir com amor. Então, assim, hoje o trabalho que eu faço aqui na paróquia de Santo Antônio, seja no Ministério de Música, eu estou como coordenador de um grupo de oração, e outras coisas que a gente faz é por Ele e para Ele, né? E quando a gente se doa, se abre para Deus agir, Ele vem com os dons, Ele vem com as graças, Ele vem com o Espírito Santo nos santificando, para também usar da gente, que é um instrumento frágil, mas utilizar da gente para tocar a vida de outra pessoa. Porque o objetivo é o quê? Assim como eu tive uma experiência com Deus, eu tenho esse desejo de outras pessoas também terem essa experiência de fé. Deus soprou vida em mim. Assim, se eu olho na minha história o antes e o depois, né? Porque assim, o mundo ele pega, quando eu falo mundo, as situações que a gente vive lá fora, ela vai meio que distorcendo a nossa imagem. Então você vai se condenando, você não vai aceitando muito os seus erros, você vai ali na impaciência, você vai ali com os julgamentos, até mesmo com uma autocobrança em cima de você mesmo, mas daí vem o Espírito Santo, ele vai nos modelando conforme a vontade de Deus. Então a gente vai se aproximando daquilo que Deus criou, né, com a dignidade. Hoje eu posso dizer assim, sou um filho amado de Deus. Deus me dá essa dignidade. Deus coloca de novo o anel, coloca de novo vestes novas, sandálias nos pés, nos dá essa dignidade de filhos. Quando a gente fala assim, vida de oração, o que é oração? Vida de oração é igual eu estou falando com você. Eu converso com Deus. Então, assim, quanto mais a gente vai entregando, ó Senhor, estou vivendo isso no trabalho, tá difícil, mas ilumina com o teu Espírito Santo, me dá sabedoria, a gente vai se aproximando do Senhor. Através também do estudo da palavra, lendo a Bíblia, tudo isso que a gente faz de prática, seja também rezando o terço com Nossa Senhora, essas práticas, elas só têm o objetivo, nos aproximar de Deus, e a gente tem uma relação mesmo, assim, pai e filho. Quando eu falo com Deus, às vezes tem coisas que eu não falo para minha esposa, mas eu falo para Deus, eu falo para Jesus, eu tenho como um amigo, meu Senhor, em quem eu posso confiar. Embora tenha sofrimentos, a gente tem os desafios diários, mas não estou sozinho. Então Ele me dá forças para continuar. E eu tenho buscado, né? A palavra fala assim, buscai o reino dos céus, né?
É o Senhor que bate a porta. Eu tenho a chave para abrir meu coração para dentro. Eu estou nessa busca aí de cada vez mais me lançar, sabe? Nessa intimidade com Deus. Então, rapaz, eu sou professor, saí da área da educação em 2013, fiquei 10 anos na área administrativa, retornei em 2023, o ano retrasado. E eu vejo assim, porque tudo que acontece na sociedade se reflete na escola. E a gente percebe ali as influências de uma família desestruturada na vida de um aluno. Às vezes o aluno, assim, ele extravasa dentro de sala de aula, reflete aquilo que ele está vivendo ali de falta de mãe, de falta de pai, ou a mãe e o pai não dá uma atenção devida para a criança. Tem alunos que é criado por avós, tem alunos que vai de casa em casa porque o parente não quer, vai para o outro, cada tempo está. Então, toda essa consequência da família desestruturada se reflete na escola e a gente percebe pelo comportamento dos alunos. Aqueles alunos que são mais respeitosos, que têm um projeto de vida, que sonham, que você vê que tem um compromisso maior com os estudos, quando você pergunta, está ali a figura do pai, está ali a figura da mãe, ou está a figura do avô, que às vezes faz o papel de pai e de mãe, ou outro responsável, mas assim se reflete na escola. E eu trago muito aquilo quando Jesus fala para a gente ser sal e luz nesse mundo. Embora eu não possa falar nesse ambiente sobre fé e evangelizar ali, mas a minha postura ali tem que ser uma postura que ilumina, entendeu? Que seja num bom dia com um sorriso, seja num acolhimento, num abraço. A gente percebe muito disso na escola, né? O quanto que a sociedade, embora tenha buscado, tenha assim, mas o quanto a falta da fé, de uma vivência de fé na família, tem feito um estrago, entre aspas, né, na vida das nossas crianças e dos nossos jovens, que muitas vezes, para buscar preencher um vazio existencial, vão para o mundo da droga, vão fazer coisas erradas. Rapaz, você acredita? Como eu não tive a figura paterna, quando a Bel ficou grávida do Bento, que é uma graça de Nossa Senhora, nós perdemos o primeiro filho, daí veio o Bento, né, pela intercessão de Nossa Senhora, entregamos e Nossa Senhora concedeu essa graça para a gente de ter o Bento, hoje com 8 anos, e perdemos o terceiro também. Então nós temos 2 filhos no céu e o Bento. O Bento para a gente, assim, quando ele chegou, ele trouxe alegria para nossa casa. E eu fui aprendendo a ser pai, estou aprendendo ainda, né? Tem muitas coisas assim que eu percebo que eu posso melhorar, né? Assim, de contato pai e filho, mas a maior das riquezas, eu comento com ele, tanto eu como a Bel, que a gente comenta para ele, a maior das riquezas que a gente pode oferecer a ele é a nossa fé, né? Porque sabemos que com a nossa fé, embora ele passe por situações, ele vai crescer, vai buscar a sua profissão, sua vocação, embora tenha dificuldades, espinhos no caminho, mas ele já está crescendo com essa certeza que tem Deus no coração. Ele está fazendo a catequese, ele fala que não recebeu Jesus ainda, mas que Nossa Senhora já vive no coração dele. Então isso para a gente é motivo de alegria, a gente vê que a sementinha está sendo plantada ali. E tanto ele como a minha esposa Isabel, para mim é uma graça, é presente de Deus para mim. Quando eu conheci minha esposa no grupo de jovens que eu tive o meu encontro pessoal com Deus. E nem imaginávamos que ia namorar, mas daí Deus trilhou o caminho e numa dessas decisões de retornar para Deus, ela estava ali presente. Tanto é que quando nós nos casamos,
já fazem 14 anos que estamos juntos, lá em 2013, por aí. Nossa, gente, não sei a data. Esquece, corta isso que a mulher vai ficar brava. Eu não lembro mais a data. Tá, deixa eu voltar, calma aí. Então, hoje ser pai, hoje ser provedor da minha casa, né, do meu lar. Minha esposa, graças a Deus, depois que o Bento nasceu, ela só fica para cuidar da casa e cuidar do nosso filho, né? Então, assim, é uma grande responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, olhando para a minha história e vendo o que Deus fez e tem feito, tanto em minha vida como na minha vida familiar, é a confiança, irmão. Quando a gente para e confia em Deus, sabe aquilo lá, buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado? Hoje a gente toca isso, na providência que chega, e não falo só providência no material, não, providência assim do Espírito Santo, providência de Deus, do toque de Deus na cura da nossa história, daquilo que era ferida, que doía antes, que hoje não dói mais, que pesava antes, a gente trazia um fardo pesado, aquela bola de ferro que puxava, e hoje não pesa mais, porque Deus foi lá e resolveu o que precisava ser resolvido. E com esse desejo, sabe, de fazer a vontade de Deus, de anunciar esse Jesus que transformou a minha vida, eu posso falar, transformou e tem transformado a vida da minha esposa. E o Bento, vendo essa vivência de fé, ele também já vai crescendo com isso, sabe, com essa necessidade de estar na presença de Deus. Assim, não me vejo hoje longe, distante de Deus, sabe, fazendo outra coisa. A minha vida, assim, é corrida. Levanto cedo, vou trabalhar, chego no final da tarde, às vezes é um tempo de tomar um café, um banho, daí a gente já vai para a nossa paróquia, ou vamos participar da missa, ou do grupo de oração. É uma vida corrida, mas vale a pena. Rapaz, a paróquia Santo Antônio, para mim hoje, assim, é um lugar de encontro com Deus. Eu trago a paróquia Santo Antônio no meu coração, porque quando jovem eu fui batizado, né? Mas fiz a minha primeira comunhão na capela do São João, que na época pertencia à paróquia de Santo Antônio. Eu vejo assim a paróquia como algo assim, eu não caminho sozinho, né? Eu não posso caminhar sozinho. Eu tenho os meus irmãos que caminham comigo. Quantas vezes, assim, às vezes você nem falou, mas o irmão fala para você, ó, tô rezando por você, confia que vai chegar o emprego, né? Ou você está vivendo uma situação difícil, o irmão percebe e fala, ó, vou rezar por você. Então, assim, essa vivência da fé em comunidade, ela nos anima. É como São Paulo falava lá, quando ele enviava as cartas lá para as comunidades, ou se ele não podia visitar, ele enviava um representante lá para instruir, para falar, olha, estou vendo vocês não estão sozinhos, perseverem na fé. Então, quando a gente caminha em comunidade, a gente caminha, um ajuda o outro, né? Se eu sei que um irmão perdeu alguém ou está vivendo uma doença, ali no meu terço, na Santa Missa, a gente coloca, ó, lembra o Senhor, aquele irmão está passando por isso. Então, a nossa fé vai sustentando um ao outro, ela colabora para esse sustento, sabe? Eu vejo assim que não julgo, tem gente que fala, não vou na igreja não, porque lá tem gente mais pecador que eu. Gente, mas Deus chama os enfermos, não é que ele fala? Eu não vi para os sãos, eu vi para os enfermos. Nós somos limitados, nós somos pecadores também. E a gente, quando tem um irmão assim, que você se aproxima de um irmão, e a partilha da história do irmão, da sua vivência de fé, também nos ajuda a crescer. Às vezes a gente está vivendo alguma coisa que ele já viveu, já superou, e ele acaba sendo ali para você uma força para você continuar, que tudo vai passar.
Então, a minha prática espiritual hoje, eu procuro as missas diárias, não só dominicais. Eu tenho essa necessidade, eu trago essa necessidade de participar da missa diária. Rezamos o Santo Terço, em família também, né? Tem dias que não dá, cada um reza o seu. Pedimos a proteção e intercessão de Nossa Senhora. O Bento nos acompanha, né? Nós temos aí o grupo de oração, então temos que nos preparar para o grupo fazendo a intercessão. Então é mais um dia que a gente que reza juntos, tem um contato constante com a palavra de Deus, porque ali o Senhor dá respostas daquilo que a gente precisa. Da confissão, pelo menos uma vez no mês. Então, assim, se eu quero ter essa vida de intimidade com Deus, eu preciso buscar, né? A gente só vai ter essa vida de intimidade com Deus se o procurarmos, se o buscarmos, né? Não tem como eu falar, nossa, eu sou íntimo de Jesus, mas eu não busco. Então, assim, a minha alma tem sede de Deus, então eu tenho que buscar. Deus tem propósito para tudo. Eu vejo assim que todo o sofrimento, toda a ausência, tudo que eu vivi, marcas lá atrás, se aquelas marcas hoje, e foi isso que aconteceu, aquele vazio que eu trazia por N experiências, ele me trouxe para Jesus, e hoje eu posso experimentar, isso para mim, eu vou até me emocionar, isso para mim valeu a pena. Embora tenha sofrido muito e sofri muito sozinho, mas assim, tudo aquilo lá que eu vivi, para hoje eu estar aqui tendo essa experiência com Deus, se foi preciso, glória a Deus, valeu a pena. Olha, rapaz, assim, é o momento da declaração, né? Eu tenho que falar para eles assim que eu os amo. Amo meu filho, amo a minha esposa, louvo e agradeço a Deus por ter colocado eles em meu caminho, né? Hoje sou uma pessoa melhor porque junto comigo estão eles, né? A gente, assim, graças a Deus, embora ainda com muitas limitações, mas o que Deus tem realizado e tem feito em nossa vida, assim, é amor de Deus, entendeu? Eu só amo porque Deus me amou primeiro. O Bento vai crescer, vai ter as escolhas dele, os desafios dele. Isso que a gente vive de experiência com Deus em família, com certeza isso já é algo positivo para ele. Não temos pretensão nenhuma de ficar correndo atrás, de ter as coisas para ele. Não, o que a gente quer hoje é deixar a fé. Sabe, esse tesouro, o grande tesouro que a gente tem em nossa família é a presença de Deus. E é esse Jesus que fez com que a gente, embora tivéssemos alguns conflitos ali, Jesus falou, não, calma, vamos recomeçar, vamos continuar, eu estou com vocês, é possível hoje ter uma família na presença de Deus, debaixo da destra do Senhor. Rapaz, o que eu tenho que falar para as pessoas, independente do que elas estão vivendo, os vazios que trazem, é dizer para elas que com Jesus tudo tem jeito, né? Nós temos um Deus, não é um Deus só da história, um Deus que ficou lá como apenas um profeta, não. Nós temos um Deus vivo e se elas abrirem o coração a Deus, elas vão experimentar algo assim que elas nunca experimentaram em sua vida. Mas se você abrir a essa verdade, né? A palavra fala, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Se elas se abrirem a essa verdade da nossa igreja, se abrirem a Jesus, terão suas vidas transformadas e embora tenham dificuldades, saberão que não estão sozinhas, que Ele está conosco. Rapaz, eu convidaria Nossa Senhora, convidaria a mãe, porque assim, nesse processo de buscar uma vocação, de colocar a nossa família
de buscar esse chamado, responder a esse chamado, eu convidaria Nossa Senhora. Ela que educou Jesus desde pequenininho ali, eu convidaria ela porque eu quero a mãe próxima. Talvez essa proximidade com a mãe por causa do amor da minha mãe. Mas assim, eu vejo que se eu convidar ela, ela vai me levar a Jesus, entendeu? Que pergunta? Rapaz, o que eu perguntaria para a mãe? Eu acho que eu não perguntaria nada. Mas eu queria deitar minha cabeça no colo dela e só ficar ali. Porque às vezes palavras não expressam, mas ali você deitar no colo de Nossa Senhora e permitir que ela faça um cafunézinho ali, sabe? Só no silêncio, na troca de olhar, fala muito mais que palavras. Amém. Eu que agradeço a oportunidade. Não sei aonde que esse vídeo vai chegar, né? Vai ser lançado nas redes, a gente não tem dimensão. Mas assim, coração, gratidão mesmo por vocês, pelo trabalho de vocês. E tamo junto, irmão. Vamos perseverar aí na fé que o céu é logo, né? Aqui somos passageiros. Lá a gente vai estar na presença do nosso Deus face a face, com a graça de Deus. Deus abençoe.